Boa noite, senhores. Tudo bem? Como vocês estão? Sou o Fernando Rodrigo, delegado de polícia no estado de Goiás. E o vídeo nessa semana nós vamos tratar de 3 questões que caíram no último concurso para delegado de polícia de Minas Gerais. Essas 3 questões são da prova objetiva referente à disciplina de Direito Penal. Antes de iniciar esse vídeo, peço aos senhores que se inscrevam em nosso canal e caso queiram fazer ao final do vídeo alguma pergunta, algum comentário, estamos à disposição para atendê-los. Então vamos lá. Nós vamos explorar, portanto, 3 questões de direito penal do último concurso para delegado de polícia do estado de Minas Gerais. Primeira questão. Vou ler o enunciado e nós vamos comentar cada alternativa de forma isolada para que os senhores tenham uma compreensão em relação a toda a questão. Eu acredito que comentando item por item vai ficar mais didática essa explicação. Então vamos lá para o enunciado. Alfredo, no dia 1º de abril de 2020, quando andava pelas ruas da região central do pequeno município em que vivia, cruzou o caminho de Luana, que também era moradora daquele lugar. Luana, por simples picardia, até porque o fato de Alfredo ser pessoa com deficiência, paciente de saúde mental, é de todos conhecido, inclusive dela. Passou a agredi-lo com tapas violentos e empurrões, momento em que Alfredo, revidando, bateu em Luana até fazer cessar com que ela cessasse seus atos. À vista da conclusão que se formou, a polícia foi chamada ao local e conduziu Alfredo à delegacia local. Diante da situação hipotética narrada, e assumindo que a condição de saúde mental de Alfredo era capaz de afastar totalmente a sua capacidade de discernimento, é correto afirmar que deve ser: alternativa A. Aplicada a Alfredo medida de segurança detentiva, considerando sua condição de saúde mental e a sanção aplicável para a conduta por ele praticada. Essa assertiva está errada porque o próprio enunciado da questão fala que Alfredo é inimputável, ou seja, além da doença mental, ele no momento do fato, ele não tinha condição de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Isso porque é importante ressaltar que o nosso Código Penal ele adota o sistema biopsicológico, ou seja, não basta doença mental. É necessário também que no momento do fato o agente, em razão dessa doença, não tem discernimento, ou seja, ele seja inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então é importante que os senhores saibam disso. Está no artigo 26 do Código Penal. É isento de pena o agente que por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado era ao tempo da ação ou da omissão inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então nessa questão é muito importante que o candidato ele se atenha ao enunciado da questão. A própria questão fala que além dele ter essa deficiência mental, ele era capaz de a condição de saúde mental de Alfredo era capaz de afastar totalmente sua capacidade de discernimento. Ou seja, a própria enunciado da questão disse que ele não tinha discernimento no momento da conduta em razão da sua doença mental. Então ele era inimputável. Então ele sendo inimputável, deve ser aplicada a medida de segurança. E a questão fala que essa alternativa A, além da medida de segurança, deve ser aplicada a sanção penal. Ela está errada por causa disso. No caso, deveria aplicar só medida de segurança e não a sanção penal. Isso porque o Código Penal brasileiro ele adota o sistema vicariante, ou seja, só pode ser aplicada a pena ou só pode ser aplicada a medida de segurança. Nesse caso, como já vai ser aplicada a medida de segurança, ela não pode ser acumulada com a pena privativa de liberdade e nem pena restritiva de direito, porque o nosso Código Penal não adota o sistema do duplo binário. O sistema do duplo binário ele admite a acumulação da pena com a medida de segurança. Só que o nosso Código Penal
adota o sistema vicariante, ou seja, em relação ao inimputável é só aplicada a medida de segurança. Essa mesma explicação também serve para a assertiva B, que fala que aplicada a Alfredo, medida de segurança restritiva, em razão da condição de Alfredo, e da sanção cabível para a conduta por ele praticada. Ou seja, não pode ser acumulada para o inimputável a medida de segurança e a pena. Ou seja, tem que aplicar, nesse caso, só a medida de segurança. Por isso que a alternativa B está errada. Vamos agora para a alternativa D. Reconhecida a falta das condições para a imposição de qualquer resposta penal a Alfredo, inexistindo injusto penal em seu comportamento. Embora Alfredo seja inimputável, em razão da doença mental e por não ter total discernimento do momento da conduta, essa alternativa está errada porque fala que não pode ser aplicada nenhuma sanção. Só que, como eu havia explicado aos senhores, pode ser aplicada a medida de segurança, por ser inimputável. Então, a alternativa D está errada. Agora, a alternativa que está correta, que foi considerada pelo gabarito, é a alternativa C. Reconhecida a ausência de culpabilidade da conduta de Alfredo, em razão de sua condição de pessoa com deficiência, que lhe afasta a responsabilidade penal sem aplicação de qualquer sanção jurídica penal. Aliás, eu troquei as alternativas. Essa alternativa C está errada, porque embora ele seja inimputável, ou seja, a imputabilidade é um dos requisitos da culpabilidade. Então, como ele é inimputável, resta afastada a culpabilidade do agente. Embora não possa ser aplicada uma pena privativa de liberdade, restritiva de direito, pode ser aplicada ao Alfredo a medida de segurança, por ser inimputável. Então a alternativa C está errada. Então a alternativa que está correta, que foi considerada pela banca examinadora, é a alternativa D. Reconhecida a falta das condições para a imposição de qualquer resposta penal ao Alfredo, inexistindo injusto penal em seu comportamento. Por que essa alternativa foi considerada correta? Foi considerada porque entendeu que Alfredo agiu em legítima defesa, ou seja, a legítima defesa é uma causa excludente de ilicitude. Então, nesse caso, a inexistência do injusto penal. O injusto penal é a tipicidade mais a ilicitude. Então, como a ilicitude já está excluída em razão da legítima defesa, então não há a existência do injusto penal. Então foi considerada pela banca como correta a alternativa D. Uma vez que ele, usando moderadamente dos meios necessários, ele repeliu a injusta agressão praticada por Luana. Tanto é que o enunciado falou que Alfredo, revidando, bateu em Luana até fazer com que ela cessasse seus atos. Então é legítima defesa. Então vamos agora para a segunda questão na prova. Com relação à ilicitude e à culpabilidade, é correto afirmar. Alternativas. A. A prática de fato típico em razão de obediência à ordem não manifestamente legal de superior e hierárquico é hipótese de inexigibilidade de conduta diversa e pode excluir a culpabilidade do agente. Essa alternativa está correta. Uma vez que a obediência, se o agente obedece à ordem não manifestamente legal de superior e hierárquico, isso é uma causa legal de excludente de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa. Então essa alternativa está correta, que deve ser marcada pelo candidato. Agora a alternativa B. Com relação à natureza jurídica do estado de necessidade, a doutrina destaca que para a teoria unitária, ou é o estado de necessidade justificante, funcionando como causa de exclusão de ilicitude da conduta do agente, ou exculpante, excludente de culpabilidade. Está errado. O nosso Código Penal ele adota a teoria unitária. Ele só admite a excludente estado de necessidade como excludente de ilicitude. E para isso, o bem jurídico tutelado, ele deve ser igual ou superior ao bem jurídico sacrificado. Está no artigo 24 do Código Penal. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade,
nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Então, nosso Código Penal só admite a teoria unitária, ou seja, o estado de necessidade ele só serve para excluir a ilicitude. E o bem jurídico sacrificado ele tem que ser inferior ou igual ao bem jurídico que foi salvo. Agora, a teoria diferenciadora ela é adotada pelo Código Penal Militar, nos artigos 39 e 43. A teoria diferenciadora admite o estado de necessidade como excludente de ilicitude apenas quando o bem jurídico sacrificado ele for superior que é o bem jurídico protegido. Agora, se o bem jurídico sacrificado ele for igual ou superior ao bem jurídico que foi salvo, nesse caso aplica o estado de necessidade como excludente de culpabilidade. Essa teoria diferenciadora é só admitida pelo Código Penal Militar. Então a alternativa B está errada. C. O Código Penal brasileiro adota a teoria limitada da culpabilidade, pela qual as discriminantes putativas sempre são consideradas erro de proibição. A primeira parte dessa assertiva está correta, só que a segunda está equivocada. Embora o Código Penal adote a teoria limitada da culpabilidade, as discriminantes putativas elas nem sempre são consideradas erros de proibição. Então, para conseguir solucionar essa questão, nós vamos ter que usar as lições de Marcelo André de Azevedo e Alexandre Salim, Direito Penal, Parte Geral, sexta edição, Salvador, editora Juspoli, 2016, páginas 334 a 337. Segundo esses professores, inicialmente cumpre ressaltar que, segundo a teoria limitada da culpabilidade adotada pelo Código Penal, as discriminantes putativas podem ser por erro de tipo, erro sobre a situação fática de uma discriminante, artigo 20, parágrafo 1º, ou erro de proibição, erro sobre a existência ou limites da discriminante, artigo 21 do Código Penal. Segundo os mesmos autores, segundo a teoria limitada da culpabilidade adotada pelo Código Penal, o erro sobre os pressupostos fáticos de uma causa de justificação, situação descrita no artigo 20, parágrafo 1º, constitui erro de tipo permissivo, discriminante portativa por erro de tipo, com exclusão do dolo, mas podendo subsistir a culpa. Aqui o erro relaciona-se com o fato tipo, segundo os mesmos autores. Ademais, para os mesmos professores, para a teoria estrita ou extremada da culpabilidade, não adotada pelo Código Penal, qualquer erro sobre as causas de exclusão da ilicitude discriminantes será erro de proibição, chamado erro de proibição indireto. Inclusive, o erro sobre os pressupostos fáticos, pois o dolo sempre permanecerá íntegro no tipo, de sorte que o erro está ligado à culpabilidade. Ou seja, quanto às discriminantes putativas, segundo a teoria limitada da culpabilidade, elas podem servir tanto como erro de tipo como erro de proibição. Elas vão funcionar como erro de tipo quando se tratar de erro sobre os pressupostos fáticos de uma causa de justificação, como no caso da legítima defesa putativa. Nesse caso, se o erro for inevitável, ele vai excluir o dolo e a culpa. Se o erro for evitável, ele exclui o dolo, mas subsiste a culpa, se prevista em lei. E a mesma teoria, a discriminante putativa pode ser um erro de proibição indireto, ou seja, o erro quanto à existência ou quanto aos limites de uma causa de justificação. Nesse caso, se o erro for inevitável, ele vai excluir a culpabilidade por inexistência de potencial consciência da ilicitude. Já se o erro for evitável, se trata de uma causa de diminuição de pena, artigo 21 do Código Penal. Então, qual que é a diferença entre a teoria limitada e a teoria extremada da culpabilidade? A diferença é que, na teoria limitada, a discriminante putativa pode ser erro de tipo, quanto aos pressupostos fatos de uma causa de justificação. Já para a teoria extremada da culpabilidade, toda discriminante putativa, ainda que se trate de um erro quanto aos pressupostos fatos de uma
causa de justificação, tal como a lei de defesa putativa, é sempre erro de proibição. Então a diferença é essa. Então agora vamos comentar a alternativa D. Segundo o entendimento doutrinário e jurisprudencial, a ausência de lesividade seria causa supralegal de exclusão de tipicidade, enquanto a inexigibilidade de conduta diversa, o consentimento do ofendido, com não integrante do tipo penal, exclui a culpabilidade da conduta do agente. Nesse caso, essa alternativa, a primeira parte está correta, uma vez que a ausência de lesividade, ela se trata de uma causa supralegal de exclusão da tipicidade, ou seja, ela exclui a tipicidade material. O exemplo mais certo seria o princípio da insignificância, excluir a tipicidade material. Só que a segunda parte dessa assertiva está equivocada. É que fala que enquanto a inexigibilidade de conduta diversa e o conhecimento do ofendido quando não integrante do tipo penal exclui a culpabilidade. Certamente, a inexigibilidade de conduta diversa ela é uma causa excludente de culpabilidade. Só que o consentimento do ofendido, quando ele não integra o tipo, ele exclui a ilicitude, não a culpabilidade. Seria uma causa supralegal de exclusão da ilicitude, o consentimento do ofendido. Então essa segunda parte está errada por causa disso. Se o consentimento integrar o próprio tipo penal, ele exclui a tipicidade. Já se o consentimento do ofendido, quando não integrar o tipo penal, segundo a doutrina, ele é uma causa excludente da ilicitude. Então a alternativa correta é a letra A, nessa questão. Agora vamos para a última questão que nós vamos comentar hoje, da prova de delegado de polícia do Estado de Minas Gerais. Acerca dos princípios que limitam e informam o direito penal, é correto afirmar. Alternativa A. Em atenção ao princípio penal da lesividade, a Constituição Federal proíbe as penas de morte, salvo em caso de guerra declarada e as consideradas cruéis. Essa alternativa ela erra porque esse princípio é o princípio da humanidade, da pena. Ele está estabelecido no artigo 5º, inciso 47 da Constituição Federal. Alternativa B. Em observância ao princípio da legalidade, a lei penal na modalidade estrita permite analogia em mala parte. Essa alternativa está errada porque o princípio da legalidade não admite a analogia em mala parte. Essa analogia em mala parte, por exemplo, criar um tipo penal incriminador, violaria o próprio princípio da reserva legal. O direito penal nosso, ele só admite analogia quando for in bona parte, ou em relação à lei penal não incriminadora. O exemplo mais certo para a gente falar isso é a escusa absolutória, prevista no artigo 181, inciso 1º do Código Penal. Por exemplo, se o companheiro praticar um crime patrimonial sem violência ou grave ameaça contra a companheira não idosa, ele pode ser parado pela escusa absolutória, ele não vai responder pelo crime. Ou seja, isso aí seria uma analogia em bona parte em relação à norma penal não incriminadora, que a lei fala só do cônjuge, só que como a Suprema Corte já equiparou o companheiro ao cônjuge, as relações entre a união estável e o casamento, nesse caso poderia ser estendida essa escusa absolutória ao companheiro que praticar um crime patrimonial sem violência ou grave ameaça contra a companheira que não seja idosa. Então vamos para a próxima assertiva. Então ela está errada, a B. C. O princípio da adequação social funciona como causa supralegal de exclusão da tipicidade, não podendo ser considerado criminoso o comportamento humano socialmente aceito e adequado, que embora tipificado em lei, não afronte o sentimento social de justiça. Essa alternativa foi correta, considerada correta pela Braga. Esse é o princípio da adequação social defendido pela doutrina. Só que tem que ter o cuidado que o STF entendeu que em relação ao crime de venda de CD pirata, tipificado no artigo 184 do Código Penal, a Suprema Corte não admitiu o princípio da adequação social em relação
comerciantes que vendem CDs piratas. Isso foi até mesmo julgado no recurso habeas corpus 115.986, relator ministro Luiz Fux. Primeira turma, julgado em 25 de 6 de 2013. A Suprema Corte não tem admitido esse princípio da adequação social, não, em relação à venda de CD pirata. Então essa alternativa está correta porque tem embasamento no entendimento doutrinário, embora a Suprema Corte não admita para a venda de CD pirata. É a alternativa D. O STJ, em decisão baseada no princípio da individualização das penas, firmou entendimento no sentido de que a pena cumprida em condição indigna pode ser contada em dobro. Esse princípio a alternativa está errada porque esse princípio é o da fraternidade, não da individualização da pena. Esse princípio já foi admitido pelo STJ. A crítica que a gente pode fazer em relação a esse entendimento do STJ é que ele agiu como um legislador positivo, ou seja, é um ativismo judicial exacerbado. Porque quem tem competência para legislar sobre direito processual penal, sobretudo sobre benefício em relação à execução penal, benefício reeducando, é o Poder Legislativo Federal, nos termos do artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal. Então, nesse caso, houve a violação da separação dos poderes, no meu entendimento, artigo 2º da Constituição Federal. E é importante ressaltar que o princípio da exatidão funcional, desenvolvido pelo jurista alemão Konrad Hess, defende que cada poder da República, cada poder deve respeitar a repartição constitucional de competência. Um poder não pode invadir a competência constitucional de outro. Nesse caso, o que eu consegui visualizar foi que o Poder Judiciário invadiu a competência do Poder Legislativo para legislar sobre direito processual penal em relação ao benefício na fase da execução penal. Então, quem tem que criar benefício ao reeducando é o Poder Legislativo Federal. O Konrad Hess defendia esse princípio da exatidão funcional porque ele tinha medo do retorno do nazismo na Alemanha. Ou seja, o regime nazista ele concentrava todos os poderes nas mãos de um ditador, o Führer. Então ele tinha receio de um poder se sobrepor ao outro e retornar à ditadura na Alemanha. Por isso que ele criou esse princípio da exatidão funcional, para que cada poder respeitasse as competências constitucionais de outro poder. Ou seja, um poder constitucional não poderia invadir a competência constitucional de outro. Então, após esses comentários, nesse caso, a alternativa correta a ser marcada pelo candidato é a alternativa C. Foi comentado o princípio da adequação social. Então, essas considerações que eu tinha a fazer aos senhores. Caso queiram fazer alguma pergunta, algum comentário, estamos à disposição. Caso queiram sugerir algum vídeo para as próximas semanas, estamos à disposição. Peço novamente que se inscrevam no nosso canal. Muito obrigado pela atenção de todos. Tenham uma boa noite.